Olá, bem-vindo a mais um Tábula Rasa Sênior. Eu sou o Felipe Ferreira. Hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre fraudes, golpes, estelionato, pirâmides e a questão do autoendividamento, que são juros maiores que a inflação, que já é mais alta do que os índices de reajuste, ou seja, o que eu ganho e o que eu vou ganhar no futuro não vai ser reajustado pelo que o meu custo de vida vai ser reajustado, e se eu me endivido, eu vou pagar mais juros e vou ter uma renda muito menor disponível para eu poder gastar e usufruir como eu quero. Então, quando a gente está falando de depender de uma fonte de renda, seja ela aposentadoria pública ou algum tipo de rendimento que não posso contar com uma renda ativa ou uma renda passiva, ou mais de uma renda ativa, isso daí fica complicado. Então, quando a gente tem que recorrer a bancos e instituições financeiras, geralmente existe uma complexidade muito grande que, para ultrapassar essa barreira da complexidade, para chegar numa simplicidade, ou eu tenho que estudar, tenho que aprender sobre mercado financeiro, tenho que aprender e dedicar horas e horas de conhecimentos um pouco mais complexos aí, no caso, para poder falar a mesma língua e não cair em todos os golpes em termos de armadilhas, vamos chamar de golpe, não, vamos chamar de armadilhas financeiras que podem fazer com que eu tenha aí não só, de um lado, investimentos que não geram aquilo que eu tenho como expectativa ou necessidade, mas também posso me endividar e ter um endividamento muito pior em termos de comprometer o meu futuro de uma forma que eu levo um tombo que vai ser muito difícil eu poder levantar financeiramente. Então esse cuidado a gente está falando que não é só conosco, mas também esse cuidado tem que ter com os pais, com os avós, com as pessoas que estão no nosso convívio social, que podem eventualmente necessitar dessa literacia financeira, dessa literacia em termos contratuais, no caso, para lidar com esse meio ambiente, com esse ecossistema que a gente tem financeiro em vigor, e faz com que a gente possa cair em determinadas armadilhas, arapucas, que fazem com que eu diminua o meu rendimento ou eu aumento o meu endividamento, comprometendo assim minha renda futura. Isso daí, muitas vezes, eu não quero dar nome aos bois, mas existem alguns produtos financeiros que eu recomendo que se tenha muita cautela e que se tenha muito cuidado antes de contratar. Um deles, e é o mais simples, a gente pode dizer que é o título de capitalização. Título de capitalização, ele tem que ser um título de capitalização muito bem explicado e com um recurso que a pessoa que vai comprar esse produto sabe exatamente o que está fazendo com o seu recurso, para quando que vai necessitar, porque muitas vezes essa loteria do título de capitalização não dá os mesmos rendimentos que outros tipos de investimentos, já que título de capitalização eu nem considero um investimento. Quando a gente está falando também de COI, de operações estruturadas, também existem aí muitos detalhes, muitos cuidados que ultimamente têm sido bem veiculados aí na mídia, nas redes sociais, e deve-se tomar muito, muito cuidado, porque existe não só um risco, mas também uma rentabilidade que pode ser muito volátil em termos de ir do céu ao inferno, da noite para o dia. Então, muito cuidado com esse tipo de investimento. E o outro são os investimentos simples que a gente pode considerar, que seriam as rendas fixas de longo prazo, mas que de toda forma existe não só um risco pela instituição financeira ou instituição que está tomando esse crédito, lançando esse crédito no mercado, e pelo prazo. Então, às vezes, pode ser uma boa instituição financeira, mas é 15 ou 20 anos para se resgatar esse título,
para ter o retorno do investimento principal. E às vezes o investidor, o poupador, no caso, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa que já tem mais de 60, mais de 70 anos, esperar esse tempo é um tempo um tanto quanto longo demais para poder usufruir de um recurso que às vezes é para realizar um desejo, um sonho, uma aspiração um pouco mais imediata. Então, essa situação aí de complexidade é bom entender, é bom decifrar antes de assinar, antes de dizer sim, mesmo que seja no telefone. Às vezes é facinho, uma ligação, entra só no aplicativo e já contrata. Não faça isso sem antes estudar bem. Pega conselho, pega uma consultoria de um amigo, vai no Procon, enfim, existem várias formas hoje em dia que se pode buscar ajuda sem incorrer em gastos em fontes, em instituições que são respeitáveis, que podem dar aí uma assessoria um pouco melhor em relação a esse tipo de produto antes da contratação na base da confiança. Essa coisa do fio do bigode, infelizmente, a gente já não pode mais contar com a palavra das pessoas num mercado tão complexo, porque a informação está muito descentralizada. Muitas vezes a pessoa que está vendendo e oferecendo um produto ou um serviço não tem total conhecimento de todos os impactos e, ademais, quem conhece da própria necessidade é quem está contratando, ou seja, é o cliente. Então, a gente tem que saber muito bem se o produto ou serviço que a gente está contratando atenderá uma necessidade específica nossa ou não. Então, esse estudo, essa atenção tem que ser redobrada nesse momento. Isso eu estou falando já de bancos e instituições financeiras presentes no mercado, que são auditadas, que são fiscalizadas, que são monitoradas, que têm informações não só nas instituições reguladoras, mas também na mídia. A gente sabe o que está acontecendo com elas. Agora, imagina se aí já acontece isso, imagina naquela situação onde a empresa não existe no mercado, que ela é nova, que oferece muito mais do que o mercado, que todo mundo está ganhando menos você, que é muito fácil e que não te ofereceram porque vai tirar o lucro dos bancos, então ele está te oferecendo alguma coisa que é maravilhosa, que é uma coisa espetacular, né? Esse conto do vigário, ou melhor dizendo, esse canto da sereia, como o próprio nome diz, é para tirar o seu dinheiro. Algumas vezes pode vir travestido de um golpe onde você coloca poucos recursos financeiros, poucos recursos monetários, imediatamente já ganha o dobro para poder colocar mais, para poder ir colocando mais, até que de repente acaba. Acaba porque não existe. Não existe por quê? Porque ele nunca existiu. Esse investimento nunca foi feito. Esses papéis são frios, esses contratos não existem. Não existe porque era um golpe, era uma fraude, era um estelionato. E quando a gente fala que isso daí continua se repetindo, é porque as pessoas não acreditam que esses rendimentos são impossíveis. Elas acham que são possíveis. Pois é, a coisa mais emblemática ou a metáfora melhor que a gente pode ter disso daí, para citar uma piada, uma anedota, é o seguinte: se você algum dia na sua vida encontrar uma pessoa igualzinha ao homem mais rico do mundo numa estrada, meia-noite, pedindo carona para você e oferecendo uma mala de dinheiro, não pare, é um golpe, porque o homem mais rico do mundo nunca vai estar meia-noite parado, sozinho, numa estrada à meia-noite, nem com uma mala de dinheiro para te oferecer, para você dar uma carona. Isso não existe.
Então não vamos cair, não vamos acreditar, vamos ser céticos em relação a isso daí. Por mais tentadora que seja a proposta, e são muito sedutores, são muito argutos, são muito ardilosos, são muito simpáticos, tem todas as técnicas para fazer com que a gente acredite que aquilo que está sendo prometido será entregue, mas infelizmente a profissão deles é enganar as pessoas que têm essa necessidade de acreditar. Então sejamos céticos, não vamos cair nisso daí, vamos denunciar esse tipo de situação para que outros também não caiam nesse tipo de conto do vigário, nesse tipo de conto da sereia. Então, esse crédito fácil, condições de contratos leoninos também têm sido muito frequentes no mercado. A gente tem visto aí os golpes contra os aposentados, com descontos, com empréstimos consignados. Isso tudo só traz para a gente a necessidade cada vez maior de divulgar, de informar, de comunicar, de assessorar, de fazer com que as pessoas não entrem nesse desespero, às vezes por uma questão de horas, de perguntar, de ler ou de pedir para que em alguma situação como essa, alguém de maior conhecimento possa dar uma assessoria ou possa acompanhar numa situação como essa. E o principal, se não, aquela dica, né? A dica é a seguinte: quando tem um produto de uma instituição financeira, leva em outra instituição financeira e, se não gostar das duas respostas, leva numa terceira. Compare as três. Faça com que eles briguem por você, cliente. Já que você necessita, faça com que esse recurso vale a pena para eles te emprestarem. Eles têm necessidade de emprestar. Não é você que tem necessidade de contrair esse crédito. Então busque a melhor condição para você. Não pare apenas em um provedor do serviço. E quando encontrar a melhor proposta, se ela for muito melhor do que a outra, cuidado, abre o olho. Não existe almoço grátis. Não tem essa coisa de tanta facilidade assim. Ela pode ser um pouco melhor, mas não pode ser muito melhor, porque senão pode ser também uma arapuca, uma armadilha. Então, meu amigo, foge com força e procura uma quarta opção, uma quinta. Perde um pouco dessa pressa, baixa a bola, respira, vai em 3, 4, 5 instituições financeiras. O que não faltam hoje em dia são opções. O mercado está muito aberto, está muito bom para fazer bons negócios. Se essa necessidade de crédito é imediata, você vai conseguir, mas não pare em uma só. Não acredite em falsas promessas. Essas falsas promessas só servem para gerar essa ilusão de que você está fazendo um bom negócio, mas quem está fazendo um bom negócio, na verdade, é o outro. E quem vai ficar em dificuldades no futuro vai ser você. Então, abre seu olho e conta com Tábula Rasa Sênior, compartilhando vivências e experiências por quem já passou por muita coisa disso daí. Então não sai daí, até a nossa próxima conversa.